Olá, eu sou a professora Elaine Almeida Larmelinda, sou professora da Universidade Federal de Rondônia e hoje vou conversar com vocês sobre mineralogia dos solos, mais especificamente com essa palestra intitulada O que nos ensina os minerais dos solos da Amazônia Sul-Ocidental? Inicialmente, eu gostaria de conceituar o que são os minerais. Essas substâncias são estruturas sólidas homogêneas, são formados por processos naturais, não existem minerais sintéticos ou artificiais, e são formados por processos inorgânicos. Podemos citar a cristalização do magma, formando os minerais, e também a precipitação de minerais a partir de soluções saturadas. Eles são estruturas que têm uma composição química parcialmente definida, existem os íons que originais, que sempre vão compor os minerais, mas pode ocorrer alguma substituição desses íons por outros, sendo que isso ocorre quando esses íons têm raio iônico parecido e valência parecida também. Além disso, eles são estruturas que têm um arranjo atômico ordenado que dá a estrutura cristalina. Esses elementos químicos, eles se unem a partir de ligações químicas, sempre formando um arranjo geométrico específico, simétrico, característico de cada mineral. Aqui nós podemos ver partículas de quartzo, que é um mineral bem conhecido de todos, que está presente no solo. Quando a gente fala de minerais do solo, essa fração corresponde à fração sólida do solo, ela corresponde aí aproximadamente a mais de 42% da fração sólida dos solos. Isso pode ser até 46%, 47%. Essa variação ela vai ocorrer dependendo do conteúdo de matéria orgânica do solo, que é a outra fração sólida do solo. Mas, de uma forma geral, a maioria dos nossos solos são solos minerais, formados majoritariamente aí da composição mineral. Entre esses minerais, eles estão presentes aí nessas três principais frações granulométricas do solo, que é a areia, silt e argila, sendo que a areia é a fração mineral com diâmetro de partícula maior, o silt é intermediário e a argila é a menor fração do solo. Essas funções, essas frações granulométricas, elas têm funções muito importantes no solo. Aqui a gente tem um compilado dessas funções, por exemplo, na fração areia é onde ocorre as maiores taxas de infiltração e drenagem da água no solo. Então, quanto maior o conteúdo de areia, mais acelerado é esses fenômenos. Na fração silt, ela é também chamada de reserva mineral do solo, porque nessa fração ocorre principalmente a presença de minerais primários. Esses minerais, conforme eles são alterados pelo intemperismo, eles liberam elementos químicos, os elementos essenciais, então, serão os elementos que serão absorvidos pelas plantas, então, por isso ele é considerado uma reserva mineral para as plantas, a fração silt. Nos nossos solos aqui, os solos que são desenvolvidos de rochas ígneas e metamórficas são solos que têm um conteúdo de silt bem baixo, mas os solos que são de origem sedimentares, na região de Rondônia a gente pode citar a região de Pimenta Bueno, de Rolim de Moura, e no estado do Acre também, na maior parte do estado, são solos que têm muito silt, a fração granulométrica silt, ela é bem expressiva, pode ter 50%, 55% de silt nesses solos. A fração argila, ela é responsável principalmente pela retenção de água devido à presença dos microporos na fração argila. Além disso, é nessa fração que ocorre o controle da dissorção e desorção dos elementos químicos, a retenção e a liberação desses elementos. Ou seja, a fração argila é responsável pela capacidade de troca de cátions e capacidade de troca de ânions do solo. É importante entender a composição mineralógica dessa fração argila, porque é ali que ocorrem todas essas reações químicas que vão influenciar na calagem e na adubação do solo. Principais filosilicatos da fração argila. Então, vou falar um pouco sobre os principais filosilicatos e aqueles que ocorrem aqui nos solos da Amazônia Sul-Ocidental. Então, a ilita é um desses principais filosilicatos, e são subgrupos de minerais
que recebe esse nome porque filo vem do grego filos, que significa folha. Então, a morfologia desses minerais é nesse formato de folhas, como vocês podem ver aqui nessa foto de microscopia eletrônica, né, como se fossem várias folhas empilhadas. A ilita, ela é um mineral considerado 2:1, isso porque os filosilicatos têm como unidade básica as folhas octaedrais de alumínio. Essas folhas são formadas por cada unidade básica aqui, a gente tem um cátion alumínio coordenando 6 hidroxilas, e esses octaedros estão ligados entre si, né, estão polimerizados ali, formando uma folha octaedral, e a gente tem também uma folha tetraedral, em que a gente tem, para cada unidade básica dessa aqui, desses tetraedros, um silício, átomo de silício coordenando 4 oxigênios, e eles também se ligam a outros, formando a folha tetraedral. No caso da ilita, que é um mineral do tipo 2:1, nós temos uma folha octaedral para 2 folhas tetraedrais, né? E essa aqui é a unidade básica da ilita. E essa estrutura aqui está unida a outras, né, pela ligação química, e a gente tem aqui, ocupando esses espaços também, o potássio, né? Então, esse potássio nessas entrecamadas é uma característica da ilita. A ilita é um mineral muito suscetível ao intemperismo, né, e ela vai ser alterada e vai neoformar os outros minerais que formam a fração argila do solo. Devido à presença desse potássio aqui, ocupando esses sítios de carga, a CTC da ilita é baixa, de 20 a 40 centimol de carga por quilo, né? Mas é um mineral que está presente aí nos solos, principalmente os solos desenvolvidos de rochas sedimentares na nossa região. Então, a esmetita é um filosilicato, né, que ocorre nos solos da região. Geralmente ela está associada à ilita, presente aí nos solos desenvolvidos de rochas sedimentares. É um mineral 2:1 também, porque a gente pode observar aqui que ele tem a estrutura, né, parecida com a da ilita, um 2:1 também. A diferença é que aqui nas entrecamadas, a esmetita, a ilita passou por um processo de intemperismo e perdeu aquele potássio que ela tinha nas entrecamadas. Essas entrecamadas aqui ficam mais flexíveis, sujeitas a um processo de expansão e de contração, e quem ocupa esses sítios de cargas aqui nas entrecamadas é principalmente moléculas de água e de cálcio e magnésio. A esmetita, ela vai ocorrer em solos jovens, né, porque ela é derivada de um processo de alteração da ilita, né, mas é uma alteração, esse intemperismo é um intemperismo um pouco acentuado. É um mineral que tem uma CTC de 50 a 160 centimol de carga por quilo, né, uma CTC alta. Isso porque a ilita, uma boa parte da CTC dela está nesses sítios aqui, nas entrecamadas, e isso é muito expressivo, eleva bastante a CTC. E tem essa característica de alta expansão e contração. Então, quando esse mineral está numa condição de alta umidade, ele expande e abre essas entrecamadas. Isso dá a característica do solo ser um solo mais pegajoso, por exemplo, mais pesado quando está muito molhado, e quando está seco, essas camadas, essas folhas se contraem e fecham essas entrecamadas, ocorrendo a contração do solo, né? Então, as esmectitas, elas estão presentes aí nos solos de origem sedimentar da região da Amazônia Sul-Ocidental, notadamente na região do Acre e aqui na região de Rondônia, região de Pimenta Bueno e Rolim de Moura. Um outro mineral que acontece associado à esmetita e à ilita também nos solos é a caulinita, né? Também é um mineral filosilicato formado com essa morfologia aqui de folhas, mas é um mineral 1:1, ou seja, né, um mineral, uma ilita, uma esmetita que já passou por um intenso intemperismo, perdeu uma folha tetraedral, né, e aí a sua unidade básica é uma folha octaedral para uma folha tetraedral. E essa unidade básica está unida a outras folhas a partir de pontes de hidrogênio aqui nas entrecamadas. Mas essas entrecamadas são bem fechadas, né, e não tem a geração de carga aqui nas entrecamadas. Esse mineral é formado em um ambiente de avançado intemperismo, né, para que ocorra a perda, né, dessas folhas tetraedrais. É um mineral que tem uma CTC de 3 a 15 centimol de carga por quilo, é uma CTC baixa, porque a geração de cargas na caulinita ocorre praticamente nas bordas quebradas aqui do mineral, e ainda por cima, essa CTC, ela é dependente de pH,
Então, quando o pH do meio está muito baixo, essas cargas, esses sítios de cargas aqui, eles são protonados, né, ocupados por hidrogênio, e aí reduz a CTC, e quando você eleva a CTC do solo, esses sítios são deprotonados, e aí você aumenta a CTC. Então, por isso que quando se realiza calagem em solos cauliníticos, você aumenta a CTC, porque ocorre a deprotonação desses sítios aqui, liberação de cargas negativas. Bom, então, quais são os principais minerais dos solos da Amazônia Sul-Ocidental, né? Eu fiz um compilado desses que mais ocorrem, e aqui vamos ver em quais situações específicas nós encontramos esse tipo de minerais. Solos velhos. Os solos velhos são aqueles que já passaram por intemperismo, um intemperismo muito avançado, né? A pedogênese homogeniza bastante esses solos, são solos que quando você olha, você não vê muita diferenciação nos seus horizontes, né, nas suas seções horizontais, são muito homogêneos, né, ao longo do perfil. Bem característico, então, dos latossolos, que são os solos que sofreram o processo pedogenético mais intenso, né? Aqui nós temos 2 exemplos desses solos. Temos um latossolo amarelo na região de Machadinho do Oeste e latossolo vermelho amarelo na região de Ariquemes. Os latossolos é uma classe que ocorre com grande frequência em Rondônia, principalmente na região central do estado, e no Acre ele ocorre principalmente na região de Cruzeiro do Sul. Então, são solos que têm um predomínio na sua fração argila da caulinita, né, daquele mineral 1 para 1, né. São solos que têm também a presença de óxido de ferro, a guetita e a hematita, né, que está sempre está presente, né, nesses solos muito intemperizados, esses óxidos de ferro, e são solos que têm baixa fertilidade, né, isso decorre do intenso intemperismo que ocorre nesses solos, ocorrendo também uma intensa lixiviação, né, e a translocação vertical dos cátions básicos do perfil, cálcio e magnésio, e reduzindo, assim, a fertilidade desses solos. Então, isso aqui é um ambiente muito comum, né, na Amazônia, esses solos velhos, né, com predomínio de caulinita e óxido de ferro na fração argila, né, isso é algo que a comunidade científica global, né, conhece da Amazônia, né, em relação aos seus solos. Contudo, a gente tem outras situações também de solos na Amazônia, o oposto dos solos velhos, que são os solos jovens, né. Os solos jovens, eles ocorrem em uma quantidade expressiva, né, na Amazônia Sul-Ocidental, né, notadamente no estado do Acre. São solos que têm na sua fração argila formada principalmente por esmetita, ilita, vermiculita, que são minerais 2 para 1. Né? Além disso, a gente tem também a presença dos interestratificados. Esses interestratificados são quando a gente tem um domínio de um mineral, como, por exemplo, a ilita, mas em algumas partes desse domínio da ilita ocorre a presença da esmetita, porque é uma parte que sofreu um pouco mais de intemperismo e que ocasionou a formação de um novo mineral ali naquela matriz, né? Então, os interestratificados ocorrem dessa forma, você tem um domínio de um mineral, né, principalmente a ilita, e aí ali, em alguns locais, né, desse domínio ocorre a presença de outro mineral, principalmente a esmetita. Esses interestratificados, eles estão presentes, a gente consegue observar nos solos que tem muita esmetita, né, mas eles ainda são pouco estudados. Algo, então, que a gente observa nesses solos é que eles são solos que esses minerais estão em transformação, né? Esses minerais, eles estão presentes nesses solos ainda, porque em tempos pretéritos, né, as condições ambientais levaram à preservação desses minerais, mas os tempos atuais são de intenso intemperismo, né, devido à alta pluviosidade e também à alta temperatura. Então, esses minerais estão em transformação. Podemos ver aqui uma foto de microscopia eletrônica, de varredura, mostrando uma partícula de ilita, né, e em uma parte dessa partícula de ilita existe a presença da formação de caulinita, né, então, mostrando aí que esses minerais estão sendo transformados nesse ambiente. Esses solos com a presença de esmetitas, ilitas, são solos que ocorrem na região do Acre e que a gente observa, né, algumas diferenças na morfologia desses solos a campo, né.
Aqui a gente vê as propriedades de expansão e contração desses minerais. Aqui a gente tem um argissolo vermelho e amarelo, na região de Tarauacá, e um vertissolo ápico em Sena Madureira. E esse solo, quando foi tirada a foto, né, era uma época de agosto, setembro, que estava muito seco, né? E aí é o momento que essa esmectita contrai, e aí ocorre a rachadura dos agregados do solo, e a gente consegue ver isso a campo. Né? É um dos indícios de quando a gente tem a presença da esmectita no solo. Então, isso aí, de uma forma geral, não é esperado para o ambiente da Amazônia, né, que é um ambiente que as condições ambientais favorecem o intenso intemperismo, mas que, sim, ocorrem aqui na nossa região. Além disso, a gente tem um subtipo de esmectita que está presente também nesses solos, né, e que é importante identificar esse subtipo de esmectita, porque isso influencia muito na prática, né, na interpretação da análise de solo nesses ambientes. Então, são as esmectitas com hidroxalumínio entre camadas. Né? Então, a gente tem a presença das esmectitas, esses minerais 2:1. Comumente, o que ocorre nas entrecamadas desse mineral é a presença de cálcio, magnésio, em moléculas de água, mas pode ocorrer também a presença dos polímeros de alumínio entre camadas. Né? Lembrando aí que o alumínio é um elemento fitotóxico, né? É um elemento que você quer neutralizar para ele não prejudicar o desenvolvimento das plantas, mas nessas esmectitas, elas apresentam essa presença, né, do alumínio na forma de hidróxido nas entrecamadas. E essa presença desse alumínio ocasiona a identificação de elevados teores de alumínio, entre aspas, trocável nos solos. A gente pode observar aqui um valor de alumínio nesse solo, que tem a presença desse mineral, com 13 centimol de carga por quilo de alumínio. Lembrando aí que o alumínio, a partir de 0,3 centimol, já se realiza a correção, né, para neutralizar esse alumínio. Então, esse valor aqui é um valor muito alto, né, de alumínio. É um ambiente em que nem nasceria planta nenhuma, porque o valor é muito elevado. Né, e ele é fitotóxico. Contudo, as plantas se desenvolvem normalmente nesses solos. Né? Isso ocorre por quê? Porque esse alumínio que está nessas entrecamadas, mesmo com esse mineral que está em transformação, liberando esse alumínio, mas, assim, não é que está liberando, ele está retido de uma forma bem fraca, né, nessas entrecamadas, mas ele não está em equilíbrio com o alumínio da solução do solo. Então, por isso, ele não é absorvido pelas plantas. Contudo, o extrator que a gente utiliza, que é o cloreto de potássio, para extrair o alumínio trocável, ele extrai esse alumínio, e aí ele acaba superestimando o valor de alumínio do solo. Mas é um valor de alumínio que não é efetivamente o alumínio trocável. Né? Tanto que existem pesquisas e trabalhos aí muito bem feitos mostrando quais são os extratores ideais para esse tipo de situação aqui. Associado a esses valores altos de alumínio, se observa que esses solos têm uma fertilidade muito alta. Né? Como exemplo, aqui a gente tem um teor de cálcio de 37 centimol de carga por quilo e uma saturação de base de 90%. Então, é um valor muito alto, né? E isso não é esperado principalmente para condições ambientais da Amazônia, né? De intenso intemperismo e lixiviação. Mas isso ocorre, né? Esse solo aqui ocorre no estado do Acre. Isso aqui é proveniente de um material de origem rico em carbonato de cálcio, de sulfato de cálcio, liberando esse elemento, né? E também os valores de magnésio podem ser bastante elevados nesses solos. Associado a isso, esses solos, geralmente, eles têm um baixo conteúdo de fósforo, né? Porque esse elemento já ocorre em pouca quantidade no material de origem desses solos. Fazendo um paralelo aí, né, entre solos de argilominerais 1:1 na Amazônia, com os solos de argilominerais 2:1. Aqui nós temos 3 solos, né? Aqui os 3 são na região, aqui no estado de Rondônia, com variação da fertilidade, né? Mesmo com argilominerais 1:1. Então, a gente pode ter solos com boa fertilidade, alta fertilidade, como os litossolos vermelhos, na região de alta floresta, com saturação de base 70%, né, mas é um solo em que a fração argila é composta de caolinito e óxido de ferro, né, o que eleva a fertilidade desses solos é o material de origem, né, geralmente são anfibolitos, libera bastante cálcio, magnésio, potássio nesses solos.
Um solo com a fertilidade já intermediária, um argissolo vermelho-amarelo, né, mas ainda é eutrófico, né, 58% de saturação de base, mas com predomínio aí de caulinita e óxido de ferro na fração argila, além de um latossolo amarelo, né, na região de Machadinho, já o extremo, né, o oposto desses outros solos, a saturação de base menor que 15%, né, então solo de baixa fertilidade, com predomínio de caulinita e óxido de ferro. Então, a gente pode ter todas essas situações, né, essa variação da fertilidade, mesmo em solos com mineralogia 1 para 1, podendo ter aí desde a média a baixa CTC, e também uma característica desses solos é a presença, é a capacidade deles, né, de fixar fosfato, né, de fazer com que esse fosfato fique indisponível para as plantas. E nesse caso aqui, isso decorre da presença dos óxidos de ferro, né. Além disso, se observa também, como nesse exemplo aqui, a presença de carga elétrica nula, né, nesses solos bem mais intemperizados de baixa fertilidade. E outra que a gente pode observar também, quando a gente tem solos com predomínio de argilominerais 2 para 1, geralmente são solos de excelente fertilidade, temos exemplo desse tipo de solo em Rondônia e no estado do Acre. Aqui nós temos um cambissolo ápico em Pimenta Bueno, um solo com baixo desenvolvimento pedogenético, com a saturação de bases que varia de 28% até 100%. Esses solos aqui, eles estão no domínio geológico em que ocorre também as áreas de calcário, né? Então, o material de origem desse solo já é um material mais rico em cálcio e magnésio. E aí isso faz com que esse solo tenha uma alta fertilidade natural. Na região do Acre também, saturação de base 80%, ou até 90%, né? Isso ocorre devido à presença do carbonato de cálcio, do sulfato de cálcio nesses solos, né? Mas são solos aí que a mineralogia tem um predomínio aí das esmetitas, né? São solos que têm uma CTC variando de média a alta, né? Uma fertilidade alta. Uma coisa interessante desses solos é que se observa que ocorre também fixação de fosfato nesses solos, não é o que se espera, né, desse tipo de solo, em que tem um predomínio, uma CTC de média alta, né, tem muita carga negativa aí, o fosfato, por ele ser um ânion, deveria ocorrer a repulsão, né, mas a gente observou já aí uma fixação de fosfato alto nesse solo. E esse vai ser um tema aí de uma das palestras desse simpósio, né? Então, por isso que é importante estudar a mineralogia desses solos, e observar como é que ocorrem, né, as reações químicas ali, para a gente ter uma melhor eficiência aí na adubação e na calagem. E resumindo, né, tudo que eu falei aqui, o que nos ensina a mineralogia dos solos da Amazônia Sul-Ocidental, né, a gente observa uma diversidade mineralógica, né, presença de caulinita, esmetita, ilita, vermiculita, esmetita, vermiculita com hidroxialumínio entre camadas, interestratificados, então tem uma heterogeneidade da mineralogia nesses solos, e isso deve ser estudado, porque é essencial conhecer essa composição mineralógica para entender a química dos solos e, consequentemente, as reações que ocorrerão na calagem e adubação, né, e propor técnicas adaptadas a essas condições, né. Dessa forma, com essa heterogeneidade da mineralogia, ela é uma chave para um manejo mais eficiente desses solos. Obrigado pela atenção de todos.